Louvado seja Deus, Ele está na paz do Senhor nessa manhã. Deus lhe abençoe mais uma vez. Eu peço a sua atenção, para você dar ouvido ao que Deus tem para falar para você nessa manhã. Todos nós somos carentes de Deus e Deus está à disposição para ajudar todo aquele que clamar Ele com o coração quebrantado e contrito. Louvado seja Deus. O Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 48 está escrito assim: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Louvado seja Deus. Jesus ali dava discurso sobre a sua missão. Estava sendo interrogado sobre a sua missão. E ele falou: eu sou o pão da vida. E ali os judeus indagaram: nossos pais receberam o pão que Moisés lhe deu. Então eles questionavam Jesus, mas Jesus disse: o pai de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Eu sou o pão da vida. Quem come desse pão viverá para sempre. Jesus está falando da sua palavra, porque essa palavra e Jesus são a mesma pessoa. Então ele está dizendo: todo aquele que se alimenta de mim, ou seja, se alimenta dessa palavra, ele está comendo do pão que Jesus está oferecendo. E ele diz que quem comer esse pão viverá para sempre. Então eu quero que você observe o que Jesus está falando nesse momento. É que o homem sem Deus, sem uma aliança com Deus, ele não tem vida. Ele está morto. E eu quero aqui também falar mais uma vez sobre a pessoa do Espírito Santo. Ele está falando aqui no versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. O Espírito é o que vivifica. Você se alimenta da palavra de Deus se você tem intimidade, passa a ter intimidade com o Espírito Santo, e o Espírito Santo gera a vida em você. Tudo resultado do sacrifício de Cristo na cruz. Não pense você que você será vivificado pelo Espírito de Deus se você não tem aliança com Deus em Cristo Jesus. Então medite sobre essa palavra. Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que come desse pão viverá para sempre. Louvado seja Deus. Coma desse pão, alimente a sua alma que clama, pedindo o alimento, e você muitas vezes não sabe que a alma só se alimenta de Deus, da palavra de Deus. Esse pão que é Jesus é o alimento para a nossa alma. E quem não tem a alma saciada com esse pão, com esse alimento, não temos vida. Se eu não estiver alimentado, se você não estiver sendo alimentado por esse pão, não temos vida. Porque Jesus é a vida, deu a vida por nós. E o Espírito de Jesus é quem nos vivifica. O Espírito Santo é quem nos dá a capacidade de termos e desfrutarmos de todas as bênçãos que Deus nos oferece em Cristo Jesus. Mas tem que ter aliança com Jesus, mais uma vez falando, aliança com Deus em Cristo Jesus. Aí podemos nos alimentar desse pão e teremos vida e vida eterna, vida em abundância. Louvado seja Deus. Eu peço que Deus abra o entendimento de todos os ouvintes dessa palavra para que possam entender, que caia por terra toda cilada do inimigo que atrapalha para que você não venha entender essa palavra. Mas que Deus seja glorificado na atenção que você está dando a Ele, e Ele
fará de você uma pessoa realizado. Então, coma desse pão. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador e se alimente desse pão todos os dias para que você viva para sempre. Amado Deus, bendito Pai Todo-Poderoso, Senhor Pai, nós estamos aqui, Senhor Deus, te pedindo misericórdia, como aquele filho pródigo, Senhor Deus, que reconheceu que não era mais digno de ser chamado teu filho, Senhor. Mas nós estamos aqui te pedindo misericórdia, Senhor Deus, para nós e para todos aqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Nós para permanecer e aqueles que não te conhecem para serem salvos e caminhar contigo em direção à eternidade, Senhor Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Tem misericórdia, Senhor Deus, de todos. São teus filhos, Senhor Deus. Traz de volta para a tua casa. É em nome de Jesus que eu te peço, Senhor Deus. Amém.